Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bora Transformar, o nosso papo com o especialista. E hoje eu vou falar com a Tati Figueira, a doutora Tati Figueira, nutricionista clínica e também especializada em nutrição esportiva. Nós vamos dar uma passeada aí em vários temas da nutrição, falando um pouco sobre nutrição, saúde cardiovascular, emagrecimento, suplementação, que também é um tema que desperta muita curiosidade nas pessoas. Acho que também existem muitas dúvidas com relação a isso. Então, é um papo bem legal e eu espero que você goste bastante, tá bom? Então, não se esqueça de deixar o seu joinha aí nesse vídeo, curtir o nosso vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para você sempre estar por dentro dos nossos lançamentos aqui no canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, eu sou o criador e o host aqui do canal Transpire e Transforme, sou cardiologista clínico, intervencionista, saí da obesidade, também pratico bastante esporte e fui até o Ironman, e a gente fala um pouquinho sobre esses assuntos envolvendo cardiologia, prevenção cardiovascular, nutrição, saúde, esporte, motivação, e estamos aí no caldeirão Transpire e Transforme. Muito obrigado por você estar aqui com a gente nesse vídeo e por estar visitando o nosso canal também. Existem outros vídeos no canal, temos com as playlists Papo de Cardiologista, com temas mais voltados à cardiologia clínica. Temos também as histórias de transformação, onde eu converso com pessoas que usaram o esporte como uma ferramenta de transformação para alguma situação da vida, o que é muito legal, são realmente histórias enriquecedoras para as nossas vidas. E temos aqui no Bora Transformar também uma playlist com alguns outros vídeos, com outros especialistas falando sobre atividade física e endocrinologia, sobre a saúde vascular, saúde hormonal, enfim, temos assuntos aí sobre envelhecimento, longevidade, né? Então, temos alguns assuntos também aqui no Bora Transformar. Sigam também o Transpire e Transforme lá no Instagram, @Transpire e Transforme, também temos a nossa página no Facebook. Curtam bastante esse papo Bora Transformar, que foi muito, muito legal. Valeu! Legal, legal, Tati. Obrigado por você se juntar aí à conversa. Acho que vai ser uma troca de ideias bem legal. Obrigado pelo seu tempo. E valeu. Como é que estão as coisas aí? Recuperando pós-Ironman? Pô, obrigada a você aí pelo convite. É um prazer estar aqui. É um trabalho muito bacana que você vem fazendo aí, já colhendo os frutos. Então, uma honra estar aqui com você. Estou me recuperando. Ainda aí, acho que essa terceira semana, né? A volta é triste, né? Já descansando e já emendando o ciclo novo, né? Fazer aí esse descanso para começar de novo, se Deus quiser. É isso aí. O Mundial é o Kona em outubro. Outubro desse ano já. Legal demais. Muito bom, muito bom. Parabéns, representando aqui a grande Botucatu no Mundial de Ironman no Havaí. Pois é, que Legal. responsabilidade. Poxa, super merecido. Bom, Tati, vamos. A proposta nossa aqui vai ser conversar um pouco sobre nutrição dentro do contexto de atividade física, saúde cardiovascular. Eu acho que é um tema bem geral, mas é um tema que invariavelmente tem muita dúvida, né? As pessoas ainda têm muitos questionamentos. A gente vai tentar abordar alguns temas aqui que podem solucionar as dúvidas das pessoas, falando um pouco sobre nutrição, atividade física, processo de emagrecimento, e falar um pouco de suplemento também, né? Suplementação, que também é sempre um ponto que traz bastante questionamento. Então, para a gente começar esse papo aí, eu trouxe uma frase que eu achei bem interessante, que eu ouvi esses dias aí na internet. Eu tenho colocado alguns posts também, né? Já fiz isso, estava dando uma lida, que a gente fala, quando pensa no emagrecimento, dá muita ênfase à atividade física, né? Claro, acho que a gente está inserido no meio da atividade física,
mas a gente também parece que fica com um conceito um pouco errado, que no processo de emagrecimento, especificamente, a atividade física ela tem o ponto mais importante. Na verdade, não é bem assim, né? E essa frase que eu vi, ela falava exatamente isso, falava, o processo de emagrecimento, um corpo definido, ele começa na cozinha e não na academia. Perfeito. E eu achei isso muito interessante, bem sacado e resumiu bem aquilo que a gente tem visto, né? Que eu tenho visto, tenho lido ultimamente, né? Que era até algo que a gente sempre enfatizou o gasto calórico como sendo algo fundamental, mas na verdade parece que ele é mais secundário e não é o mais importante dentro do processo de Isso. emagrecimento, que acho que é o que as pessoas mais é, objetivam hoje em dia. Eu acho que também deve ser, embora você tenha a formação e a atuação mais como nutricionista esportiva, mas eu imagino que você também tenha uma procura com o processo de emagrecimento, né? Isso. Bom, na verdade, eu saí da faculdade e tudo mais, né? Tive uma experiência em uma outra área, mas eu comecei o meu aprimoramento no Seminutri, e aí é com mudança de estilo de vida. Ah, sim. Então, na verdade, essa é uma das minhas assim, né? É uma paixão essa parte, né? Então, quando a pessoa ela vem totalmente sedentária, precisando perder peso, e aí a gente começa todo esse trabalho que é uma transformação. Sim. E aí, quando a gente pensa em perder peso, em mudar o estilo de vida, a atividade física, sim, ela é essencial, ela vai fazer parte do processo, mas para que a pessoa ela realmente consiga perder peso, a gente precisa de déficit calórico. Então, eu preciso que ela esteja aí em um programa de mudança alimentar, que vai, né, desde não somente obter esse déficit energético, mas mudar principalmente a qualidade, né? O hábito que ela tem. Então, eu falo que é uma desconstrução de hábitos ruins que ela teve, né, durante toda a vida e começar aí um trabalho de formiguinha, que não é fácil, né? Sim. Mudar hábitos não é nada fácil, mas quando a gente faz esse casamento de mudança alimentar com o exercício físico, fica muito mais prazeroso, né? Muito mais fácil. Por quê? Para ter esse déficit energético, eu preciso que eu tenha um gasto de energia. Só que é muito comum, às vezes a pessoa ela começa a fazer exercício, ela começa a aumentar cada vez mais, e às vezes ela não consegue perder peso. Por quê? É muito fácil repor o que a gente gasta, Sim. infelizmente. Sim. Então eu vou lá, eu faço 40 minutos de caminhada. Mas se eu comer a mesma coisa, eu não vou conseguir emagrecer. Né? Ou então a pessoa ela faz mais exercício, mas ela tem mais fome, ela não muda a alimentação. Às vezes ela até super compensa esse gasto, às vezes até Sim. ganha peso. Então, Sim. por isso que os dois, né, os dois pontos eles são extremamente importantes, mas eu vou puxar para o meu lado, né? 80% aí tem que ser essa mudança na alimentação. E a gente tem a ideia de que, por mais que você vá na academia, como você colocou, você passa lá 40 minutos de caminhada ou uma hora de caminhada, o que é um tempo interessante, mas a gente pensa que você vai lá, fica uma hora na esteira fazendo uma caminhada ou na rua, sua camisa, só que o gasto calórico nessa atividade de intensidade leve ou no máximo moderada, ele é pequeno, né, perto daquilo que você pode ingerir depois. Ainda mais se você for comer um doce, um ultraprocessado, tal, uma porção muito pequena desse tipo de alimento já contém uma quantidade enorme de calorias que Exato. vai rapidamente compensar todo aquele gasto, né? E assim, hoje a maioria das profissões, e a gente pode até colocar ali, né, pós-pandemia, o home office aumentou demais. Então a gente Sim, tende a gastar menos energia com o nosso trabalho. Então é muito difícil gastar energia, é muito mais fácil a gente se manter inativo durante a nossa profissão, o dia a dia como um todo. Então, fazer atividade física tem que fazer parte, assim como a gente toma banho todos os dias, fazer algum tipo de exercício físico, né, deve fazer parte da nossa rotina. Mas, como a gente já falou aqui, se a gente não tiver uma mudança de hábito alimentar, não tiver uma alimentação com contexto assim,
80% comida de verdade, alimentos in natura, e deixar aquele crédito de 20% para as exceções, né, para os alimentos mais processados, a pizza do fim de semana, o açúcar, a bebida alcoólica, tem que ser a minoria, tem que ser os 20% ali. Senão a gente sempre vai ficar naquela busca ali de não consigo emagrecer, não consigo mudar a minha composição corporal, sempre brigando aí com esses números. E aí, então você usa essa regra do 80-20. Eu achei interessante, porque é uma regra que também os treinadores usam na parte esportiva, né? Então, você acha que na parte Exato. nutricional, você acha que também é uma relação que pode ser uma boa referência? Eu não costumo trabalhar com modelos radicais, né? Então, eu sempre falo Legal. que é um tratamento que a gente vai iniciar, que é totalmente individual, mas que vou repetir, né, a frase que eu usei, é uma desconstrução de hábitos. E para isso tem que ser algo sustentável. Então, quando a gente fala dessa relação de 80% e deixar esses 20% como crédito, é sustentável, porque eu não vou deixar de comer aquilo que eu gosto, eu não vou deixar Perfeito. de ter uma vida social, de ter os meus momentos com a família, com os amigos, mas eu vou ter que ter a consciência de que a qualidade ela vai ter que ser ali, né, pesada. Então, se antes eu comia, sei lá, 4 fatias de pizza, vamos tentar começar comendo 3, 2, né? Eu aprendo a lidar melhor com os alimentos. Acho que Uhum. eu sempre acho que funciona melhor. Eu acho que tudo que é radical, ele tende a ter um prazo de validade, né? Ter uma data limite, porque é Insustentável, né? insustentável, né? Ou aquelas proposições que a gente, lá no calor da emoção, se acaba, não, agora, a partir daqui do ano novo, vida nova e São as tal, né? promessas, As né? promessas, e aí você vai para um lado muito radical, e aí no carnaval já era, né? As promessas não. E existe também, né? Eu gosto bastante de estudar essa parte comportamental. Tudo aquilo que a gente proíbe gera aí ali no nosso subconsciente uma tentação maior. Então, se eu falar para você, olha, a partir de agora você não deve comer nada que tenha chocolate, você vai terminar aqui comigo e vai falar, nossa, eu quero comer um chocolate. É, Então, quando você tem essa questão aí de imposição, né, de restrição, isso afeta também o nosso psicológico. Então, eu sim, acho que tudo que você deixa um pouco mais livre, né, negocia, pô, fica sim. leve, tá tudo certo, tá ali, eu não quero agora. Então, acho que tem essa questão também. É interessante, porque essa questão que você falou da restrição, eu estava lendo um texto esse dia, acho que até fiz um comentário. O nosso cérebro, ele interpreta a restrição como uma penalidade, É, né? Então, para a penalidade, você precisa elaborar mecanismos de recompensa ou mecanismos de fuga dessa penalidade, né? Porque ninguém vai viver se penalizando o tempo todo, né? Então, achei interessante isso, que essa palavra que você usou, a desconstrução, quando a gente fala principalmente na mudança do estilo de vida, porque aí você passa a ter aquela ideia do longo prazo, né? Quer dizer, não é uma dieta que tem um objetivo, ou que tem uma data, ou que é para entrar na roupa da festa, ou que é para perder tanto de peso, enfim. Mas é uma desconstrução e uma reconstrução para algo que você vai levar para a vida toda, exato. né? Sim, sim. E entender que a gente é imediatista e Sim, a gente faz parte de uma geração que a gente quer resultado rápido, né? As coisas funcionam de forma mais acelerada, tudo é muito mais fácil pensando hoje, né? Na internet e tudo mais. Só que quando a pessoa ela precisa perder, sei lá, 10, 20 quilos, ela não ganhou esses 10, 20 quilos de forma rápida. sim, Foi assim com o tempo. Então, quando a gente vem buscar esse resultado, a gente tem que colocar essa consciência de que é um novo processo, né? E que a gente vai buscar e ele vai demorar. Não existe um resultado milagroso, né? Você vai perder 10 quilos de forma rápida. Então,
tem que viver esse processo também, né? Entender que você vai começar a ter uma vida nova, vai fazer parte, e tem que ser prazeroso na medida do possível. Eu Sim. acho que isso é muito importante. Então, se a pessoa ela recebe um plano alimentar e ela odeia aquilo que ela está comendo, ela está irritada, não está funcionando, não adianta, ela não vai conseguir dar sequência, né? Manter isso. E não vai ter resultado, não vai funcionar. A mesma coisa para o exercício físico. Então, comecei a fazer academia. Estou indo às 6 da manhã, mas eu odeio acordar cedo e odeio o ambiente de academia. Não vai funcionar, não vai conseguir fazer isso. Então, para alimentação é a mesma coisa. É importante preservar alguns alimentos, algumas coisas que tem essa questão de memória afetiva, né? Então, Uhum. eu não abro mão de tomar o meu leite com café e comer o meu pãozinho de manhã. Dá para manter. Tudo é uma questão aí de a gente equilibrar os outros alimentos durante o dia e volto lá para o exercício. Então, se eu não gosto de acordar cedo, mas eu consigo fazer exercício no fim da tarde, faça no fim da tarde. Não gosto do ambiente de academia, mas eu me sinto bem fazendo uma caminhada. Ok, o importante é fazer, o importante é a gente encontrar um caminho que funcione para essa pessoa. Legal. E assim, ainda nessa coisa da desconstrução, como que você aborda isso com o teu paciente? Quer dizer, como é que você chega uma pessoa para você e fala, Tati, eu quero mudar, eu estou disposta, eu tomei essa decisão. Como você faz essa transição? Como que você aborda o paciente para que vocês juntos, né? Porque é um processo que a gente É um caminha processo. junto, né? Não é algo que você está aqui a receita e pode levar para É, casa, né? então, Você isso vai. é. E como é que você trabalha essa desconstrução e essa reconstrução? Como que é esse processo? Então, uma frase que eu sempre falo aí, né, na minha primeira consulta é que eu não trabalho com nenhuma imposição. Então, sempre eu vou fazer uma sugestão diante aí do contexto, vou montar um plano alimentar e o que precisar de ajuste ou que não funcionar, eu estou aqui disposta, né, a alterar para que a gente consiga caminhar junto. E aí vai depender das situações. Então, vamos em exemplos, né? Por exemplo, eu tomo refrigerante todos os dias. Quanto de refrigerante? Eu tomo 2 copos no almoço, 1 copo no jantar. Vamos começar, então, tomando 1 copo, né, no almoço e meio copo no jantar. E aí, às vezes, só da gente fazer esse tipo de negociação, o que acontece? A pessoa volta na segunda consulta e fala: Nossa, Tati, você acredita que eu parei de tomar refrigerante? Olha que Isso legal. acontece muito, né? Ou então, nossa, Tati, eu só tô tomando refrigerante agora no fim de semana. Então, esse é um exemplo. Então, eu gosto sempre de colocar, assim, pequenas metas, né? Mas aí a gente vai evoluindo junto. Não adianta falar, tira tudo, né? Muda radicalmente. Não vai funcionar. Por exemplo, inserir alimentos in natura. Então, frutas, vegetais, coisas ali que a gente tem que consumir todos os dias, né? Para o funcionamento do nosso intestino, para nutrir o nosso corpo com os micronutrientes. Então, às vezes a pessoa vem, ela não come nenhuma fruta por dia, não tem nada de vegetal. E é muito mais fácil também, porque você vai trabalhar o quê? Você vai inserir alimentos, né? Então, tá tirando. Isso também Tá, funciona muito. Então, tá. vamos colocar uma fruta no lanche da manhã, uma fruta no lanche da tarde, por exemplo. Pronto, passou a gostar, né? Começa a incluir receitas que tem frutas. Ok. A pessoa, você acha que a pessoa ela pode desenvolver isso? Ela pode aprender a gostar de algo que ela não gostava? Sim, eu até dou um exemplo que o nosso paladar, então as papilas gustativas, a cada 3 dias a gente tem uma alteração. Então, o que isso quer dizer? Que tem alimentos que eu posso passar a gostar de um dia para o outro e também posso passar a não gostar. Então, isso também é modulado. Que Você interessante. mesmo pode pensar, não tem algum alimento que do nada você gostava e você fala, nossa, eu não gosto mais. Ou então, ao contrário, em algum momento da vida, algo que você não gostava a vida inteira passou a gostar, Olha né? que legal. E além disso, eu acho que a forma de preparo. Então, Tati, eu não gosto Ah, de cenoura
Ah, mas você já provou a cenoura cozida? E se fizer ela raladinha? E se a gente tentar um tempero diferente ali, né? Então vale o bolo de cenoura. É. Tô brincando, vale sim. Mas é isso, né? A gente mostrar que não precisa ser chato, não é para ser, é para ser uma nova fase. E quando eu falei, né, no início que essa mudança de estilo de vida, essa questão é minha paixão, porque é muito gratificante quando a pessoa vem e fala assim: nossa, eu tô cozinhando, eu tô amando, ou então eu fui viajar, voltei, não vejo a hora de voltar para minha rotina. Isso é muito gostoso, de ver que a pessoa ela realmente tem um novo formato aí de se alimentar, de lidar com o alimento. Eu acho que também tem muitas pessoas que comem para encher barriga, né? Comem para ter a saciedade. E eu acho que a partir do momento que você começa a prestar atenção na alimentação, você pode vir a desenvolver hábitos que você não se dava conta de que poderiam ser legais. É, Então, por exemplo, você falou, olha, eu agora estou cozinhando. Eu falei, puxa, que legal isso, né? De repente a pessoa sempre comeu alguma coisa que estava à mão ali para poder encher a barriga e fazer outra coisa depois, sem prestar atenção no ato de se alimentar, no ato de comer, né? Que quando ela passa a desligar do resto e se concentrar naquilo, ela pode elaborar, ela pode fazer, ela pode construir sim, aquilo, sim. né? E usar aquele É, momento de se alimentar também, até de repente, para melhorar uma conexão familiar, melhorar um com certeza. relacionamento. Então você se E descobre durante o processo, né? Interessante isso. sim, sim. E não só assim, comer é muito bom, né? Comer é bom demais, fato. E aí, às vezes, a gente cria essa raiz, né? Esse hábito de achar que toda alimentação ela tem que ter esse prazer pensando em coisas, né, que são mais palatáveis. Então, tipo, Sim, um fast food, o doce e tudo mais. E aí a gente começa a trabalhar um pouquinho e mostrar assim o que o alimento tem para me agregar. Eu acho que isso é uma forma também que muda muito. Por quê? Tá, o brigadeiro, ele é gostoso, ele vai me satisfazer porque ele é realmente palatável, mas o que ele tem para nutrir o meu corpo? uhum. Então, esse pensamento. Agora, quando eu pego lá um prato, né, bem caprichado, metade do prato, verduras e legumes, a outra metade, arroz, feijão, uma proteína. Olha quanto nutriente que eu tenho nesse prato. E É. é muito gostoso, é extremamente, né, prazeroso também. Então, eu gosto bastante de fazer essa analogia, de pensar, pera lá, eu tenho o meu momentinho de alimentos que vão me dar prazer, mas a maior parte do meu dia eu tenho que nutrir o meu corpo. Então, é a única responsabilidade ali que ninguém vai fazer por mim, porque eu vou, né, colocar ali os nutrientes para dentro do meu corpo. Então, tem toda essa questão aí de você realmente se conectar, prestar atenção no que você está fazendo, que faz toda a diferença. É. E a atividade física, então, no processo, ela potencializa esse cuidado, né? Quando você também faz o exercício, você presta mais atenção naquilo que você vai comer, porque você também não vai. Eu sempre penso nisso, né? Falo, putz, eu gosto, eu sou formigão, eu gosto de doce. Mas eu falo, Sim, puxa, mas isso vale a pena? vale a pena. Essa questão também Você tem é uma sempre essa forma. perguntinha, né? Você vai, mas essa caloria aqui desse doce aqui, vale a pena? Porque eu vou gastar esse crédito, como você falou lá no começo, em É, alguma coisa que valha mais a pena do que isso e aqui aí, perfeito. que está aqui na minha frente, né? Vamos supor, que eu posso comprar lá um bombom e tal. Fala, pô, esse bombom eu posso comer qualquer hora. Acho que eu vou comer alguma coisa, né, mais legal, enfim, que me traga E pensa aí, outro prazer, enfim. me matei de fazer exercício para acabar ali. Então, pera lá. Então, tem que ser o doce, né? Tem que ser Tem alguma coisa que vale a pena. Acho que essa também, isso também entra algo uma legal, forma um de argumento legal na você. negociação, né? Sempre Porque vai no ter. dia a dia, por mais que, né, nós profissionais ali, a gente faça toda a orientação, entregue o plano alimentar,
no dia a dia é a pessoa contra ela mesma. É tipo uma prova de Iron Man, né? Você ali desvencilhando os perrengues que vão acontecer no dia. E é aquela briga mental. Poxa, será que eu como essa bolacha hoje? Não, melhor nem abrir o pacote. Ai, mas será que eu repito? Tá muito gostoso, mas se eu repetir... Não, pera lá, já comi, já estou satisfeita. Então, é sempre essa briguinha mental que faz parte. Então, é a pessoa melhorar essa relação do alimento e ela ter autoridade sobre as escolhas dela, ela saber realmente, né? Ela ter essa... não é consciência a palavra que eu queria falar, que daqui a pouco vem. Eu Mas, entendi. enfim, Tipo, essa racionalidade, né? Você ser é, racional, usar a razão para fazer as suas escolhas ali, não ficar sim. emocionado, na vontade ali e tal, né? Eu sempre falo assim, ó, eu também, eu sou apaixonada por doce, não nego, mas o que eu falo? É real, eu gosto bastante também, mas quando eu vou comer um doce, eu como muito devagar, porque eu curto aquele momento, então eu sempre dou essa dica, de que já que você deixa de, né, sei lá, passa uns dias ali fazendo exercício, comendo o que precisa, vê como é aquela sobremesa que você tanto gosta, ou um prato que você, né, aquela pessoa querida da família faz uma vez por ano, aprecia, coma muito devagar. A gente tende a fazer o contrário, come rápido e já vai repetindo, e aí você Repete. nem aproveita. Quando você tem essa atenção plena, né, parece até meio filosófico, mas quando você tem essa atenção plena com o que você está comendo, degustar cada pedacinho, seu cérebro já vai colocando as coisas no lugar, já vai colocando a saciedade vem, você já curtiu e tá tudo certo. Você não tem essa compulsão, essa necessidade de comer em grande quantidade. É verdade. Você falou a gente estava falando no começo, você citou a questão do núcleo central aí do processo de emagrecimento, que é o déficit calórico. Agora, déficit calórico é igual passar fome? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então a gente trabalha o quê? Às vezes, é muito comum, às vezes, entregar um plano alimentar para a gente falar assim, nossa, mas eu acho que eu vou engordar porque é muita comida. Não é? Eu adoro quando fala isso, mas por quê? A gente consegue diminuir a densidade calórica e aumentar, né, os alimentos ali que eles têm menos calorias, mas que tem mais fibras, então bastante vegetais, bastante, né, alimentos ali que vão dar saciedade, mas sem oferecer calorias extras aí na rotina. E na verdade, né, o que a gente acaba fazendo é tirar o que não precisa. É o excesso que faz com que as pessoas ganhem peso. Uhum. Se a gente pegar ali de segunda a domingo, então a pessoa ela faz atividade física, vamos por aí de segunda a sexta, e faz a dieta bonitinha. Só que a dieta para na sexta-feira às 6 da tarde. Aí eu tenho aqui, né, 5 dias, 4 dias e meio contra 3 dias. Então, se eu fizer tudo certinho, mas eu descompensar muito, sexta, sábado e domingo, o caixa não vai fechar Não no vai déficit. fechar. É. E aí, mas o que está acontecendo? Então, embora o final de semana ele possa, né, ter aí as permissões, as quebras de rotina e tudo mais, eu preciso me atentar à qualidade, à quantidade também, porque a qualidade vai mudar, né? Vai ter um Sim. churrasco, vai ter uma lasanha, vai ter uma pizza, não tem problema nenhum. Mas eu preciso ter mudança na minha quantidade aí habitual. Eu preciso fazer esse ajuste. Senão, você vai ficar sofrendo, vai ficar aí, né, patinando e não vai conseguir perder peso. É. E, bom, você já também já falou um pouquinho sobre isso, mas o que que você acha desses, vamos dizer assim, desses rótulos ou dessas dietas que são comumente faladas? Ah, dieta, porque a gente, quando fala um pouco sobre risco cardiovascular, associa a dieta de menor risco cardiovascular à dieta do Mediterrâneo, Uhum. né? Então, existem muitos milhões de receitas e modelos, e a dieta tal, a dieta mais rica em gordura, a dieta com menos carboidrato, enfim, você gosta, você acha que é válido esses modelos meio que pré-estabelecidos, ou você usa, como é que você gosta de trabalhar assim, a montagem de uma, vamos dizer assim, uma pirâmide alimentar? Você usa princípios gerais? Como que você faz essa Eu acho composição? que é assim, né? Rotular, não gosto muito, né, de dar um nome. Mas
eu acho que a gente tem que entender que tem tanto dieta do Mediterrâneo, até a dieta low carb, até o jejum intermitente. Se a gente for buscar na literatura, a gente tem respaldo científico. O ponto é individualizar. Então, existem pessoas que elas não vão responder a uma dieta com muito baixo carboidrato, uma dieta low carb. Elas não vão responder, não vai ser eficaz. Assim como tem pessoas que elas funcionam muito bem com uma dieta com um pouco mais de proteína, um pouco mais de gordura, né? A dieta do Mediterrâneo, ela é fantástica, eu acho assim que é um padrão, né, realmente aí de saúde como um todo, uma dieta excelente, mas eu acho que a gente não precisa rotular, né? Eu acho que tem que encaixar realmente na vida dessa pessoa, em todos os aspectos, e principalmente, não tem como não atrelar a parte mental. Então, se for algo que deixa a pessoa assim, né, como eu disse, irritada, que ela não está gostando, que não adianta, né? Então, a gente tem que entender, pegar esse feeling aí na hora da consulta, e às vezes não é de primeira, às vezes a gente vai ali, passa, né, uns 2, 3 meses até de falar, nossa, encontramos o que funciona para você. Aí vai. Então, acho que é sempre assim, né? Tentar extrair o máximo de informação e ter essa conexão. O paciente, ele tem que criar também essa questão aí dele de confiança, né? Dele entregar realmente a informação que a gente precisa. E existem muitos tabus, né, Fábio? Então, às vezes a pessoa ela tem vergonha de realmente expor o que ela faz. Existem problemas sérios de compulsão alimentar, de questões. Ninguém ganha peso só porque come errado ou porque não faz exercício. Sempre tem uma questão emocional por trás, sempre tem traumas, muitas questões. E não é fácil para a pessoa expor isso, né? Existem muitas situações ali. Então, acho que todo esse contexto para a gente conseguir encontrar, né, esse plano alimentar que funcione. Então, acho que o grande ponto é isso, né? Entender e individualizar, respeitando o que a ciência diz sempre, né? Mas de forma assim, o que é aplicável para a pessoa que está procurando a gente. Tá. Não, eu acho, eu penso assim também. Eu acho que essas dietas elas são boas referências. Então a gente usa aquilo, como você falou, como um padrão, um modelo, uma referência. Mas ela não é uma prescrição, uma receita de bolo que você fala, Geral, né? siga exatamente o que está aqui, né? Eu acho que essa individualização ela é fundamental, né? E como que você monta a proporção assim, Tati? O que você vai mais? Então, por exemplo, você vai para, sei lá, 60%, não sei, 40% proteína, 30% carbo. Como que você monta basicamente um plano Se a gente alimentar? pegar ali nos princípios básicos da nutrição como um todo, a gente sempre tem que respeitar o que vai fornecer energia para o nosso corpo. Então, pelo menos ali, né, de 50% a 60% é a base. Então, alimentos fontes de carboidrato. Eu acho que um exemplo clássico hoje, né, pensando aí no modelo dos Estados Unidos que eles colocam para a gente, não é nem a pirâmide, é o prato. O prato, ele sempre o prato, né? Ah, Tem o tá. padrão lá, então metade da alimentação, verduras e legumes, e aí você completa com carboidratos, proteínas, gorduras. Então, toda na verdade, todo não, né? Esse formato de que você coloca aí essa consciência, né? Embora hoje a gente tenha muito. Eu trabalho com uma maior parte do meu público hoje são atletas, né? Então, os carboidratos ali, eles são carro-chefe. Mas quando a gente fala no emagrecimento, o grande ponto é a gente conseguir trabalhar a qualidade do carboidrato. Eles não podem ser negligenciados. Alguns casos, né, poucos casos, a gente faz uma redução, trabalha aí, né, com uma dieta um pouco mais baixa, existe sim essa possibilidade. Mas, assim, eles precisam ainda ter esse predomínio na alimentação, tá? E como eu falei, quando a gente vai para as gorduras, que elas representam aí cerca de 25% a 30% num plano alimentar para perda de peso, mesma coisa, a qualidade dessa gordura. Não adianta também eu
favorecer aí uma gordura mais saturada, uma gordura de origem mais industrializada, que isso também vai propiciar algum tipo de doença para o meu paciente. Então, toda essa questão aí mais qualitativa e não só quantitativa. Eu acho que eu acabo trabalhando aí mais para esse lado. Legal. Você tocou num ponto interessante agora, que é a questão das gorduras, principalmente, né? A gordura foi tido, principalmente do ponto de vista de risco cardiovascular, como vilã, né? Muito como vilã. E agora o pessoal está voltando, meio que reconsiderando. Então, o ovo já deixou de ser vilão, né? E aí você pesa também na questão da gordura, por exemplo, questão da margarina ou da manteiga. Não é? Então, quer dizer, mas a margarina ela é rica em vitamina E, em É uma briga, poliinsaturados. né? Porque Só que, pô, é um troço, é um ultraprocessado, Exato. cheio de química ali e tal, e às vezes tem gente que vai e está cozinhando agora igual a nossa avó cozinhava lá com a banha de porco. Né? Então, isso é uma questão assim que é uma briga eterna. E aí eu sempre falo assim, ó, o que você gosta mais? Gosta mais da manteiga ou gosta mais da margarina? Então vamos policiar na quantidade? Porque hoje, se eu falar assim, eu sempre defendi muito a manteiga, né? Mas o que aconteceu? A indústria está modificando a qualidade da margarina também. Então a Sim, gente não tem, né? Então tem isso agora também. Então, poxa, ela tá com o espacinho dela aí. Então, às vezes a pessoa vou ficar brigando porque a pessoa vai usar, sei lá, 2 pontas de faca no dia para passar no pão. Isso não vai matar ela, nem se ela usar a manteiga, nem se ela usar a margarina. Não é? sim, claro. Agora, quanto tempo dura um litro de óleo na sua casa para cozinhar? Ai, nossa, uma semana vai 1 litro de óleo. Será que o problema está no óleo que você usa ou na quantidade que você está usando para cozinhar? Tá. Então, a gente tem que sempre partir por esse lado. Mas hoje em dia é bem difícil. Eu recebo muita coisa, assim, né? Então, o meu orientador do mestrado sempre falava, né? O papel aceita tudo. Para a gente, né? Pensando ali que nem todo artigo científico ele vai trazer uma Sim, verdade. A gente tem muito conflito de interesse também. Aí hoje eu acabo usando que a internet aceita tudo e o Instagram é um veículo que, assim, o que engaja. O que engaja é o que bomba, o que vai ter polêmica. Então, é, muitas vezes o que está sendo disseminado ali não é uma verdade, é algo que está realmente conseguindo a proposta, que é manda para sua Nutri, manda para o seu amigo, e quando vê o negócio está pipocando todo ali. Então tem que ter muito cuidado com essas informações hoje em dia, né? é verdade. Tem informação para todo canto, de todo tipo, de todo lado e sempre muito fácil, né? Legal. Acho que uma outra dúvida também bem frequente, Tati, é a questão de suplementação, né? Uhum. Tanto no processo de emagrecimento, quanto para atividade física e também no próprio processo de saúde, envelhecimento, né? Então, como é que você vê essa questão de suplemento? Há necessidade nessas situações? Ou, se houver necessidade, quais seriam os suplementos que assim são imprescindíveis? Então, como é que você vê essa questão da suplementação também? Então, como o próprio nome diz, suplemento é para atingir algo que a dieta, teoricamente, não está suprindo. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, normalmente eu não começo um plano alimentar já introduzindo suplementos. Eu sempre vou ali no máximo que a gente consegue com alimentação. Tá. Quando que realmente, falando no processo de emagrecimento, tá? Quando que se torna aí necessário? Quando a gente vai avaliar, por exemplo, um déficit proteico, às vezes a pessoa ela não consegue atingir as recomendações de proteína no dia. Aí, por exemplo, eu posso fazer lanches com a introdução de um whey protein, né? Seria um exemplo. Ou e se eu avaliar os níveis séricos, então também, né, um ajuste Ah, de tá. vitaminas e minerais também entrei como suplementação. Hoje em dia, vitamina D costuma, né, ser deficiente na população, às vezes uma alteração de ferro, B12, que são aí os carros-chefes hoje em dia aí na nutrição, né?
Hoje, infelizmente, a gente tem uma disseminação muito grande de uso de suplementos e que sem a necessidade. E quando eu falo que a gente tem que ter a maior proporção de alimentos in natura, comida de verdade na alimentação, a gente tem que pensar que esses suplementos, eles também são produtos industrializados. Então, Sim. eles têm, assim, que tem que ser a minoria no dia a dia, e não ao contrário. Às vezes a pessoa chega comendo pouco e tomando muito suplemento, achando que aquilo vai emagrecer ou que aquilo vai ser muito mais saudável, né? Ela se intitula mais saudável usando o suplemento. Então, eu sempre prefiro que a gente use o mínimo possível. Pensando aí nos atletas, a gente acaba, né? Uma dieta, às vezes, que, poxa, tem 5.000 calorias. É muito difícil comer tudo isso. Então, eu vou precisar recorrer aí a algum tipo de suplementação, né? Nem sempre, mas pensando num gasto muito alto. O que a gente tem aí com respaldo científico, que são suplementos que realmente, né, podem ser usados e que tem uma confiabilidade hoje, eu poderia dizer que é o whey, né, o whey protein, que é a proteína do soro do leite. Não é todo mundo que precisa, mas se houver necessidade, ele é sim um suplemento seguro, tá? Um outro suplemento que eu posso colocar ali na lista de padrão também, que a gente pode ter confiança e que realmente possui efeito, é a creatina, que hoje a gente tem uma gama de estudos ali, não somente, né, o principal fator ali seria para trabalhar um pouquinho o ganho de força, consequentemente a gente consegue introduzir em uma condição que eu quero ganhar um pouco mais de massa muscular, tem algumas situações para o atleta que na recuperação muscular, e hoje a gente já tem até alguns estudos falando aí sobre algumas alterações, né, de doenças mentais e o uso da creatina também, né? Então é um Sim, suplemento tem. muito, né, Melhora a parte depressão, cognitiva, ansiedade, né? exato. Tá. Então hoje a gente é um suplemento muito estudado, então tem que valorizar o que a gente tem aí, né, como que tem pessoas, que tem pesquisadores ali se debruçando em cima de um suplemento que funciona. Então acho que isso agrega bastante. Eu gosto muito de trabalhar também com compostos bioativos, então coisas bem mais assim naturais, que aí entra cúrcuma, que também é muito estudada, a gente tem muita coisa, né? Na verdade, é a curcumina, que é o derivado do açafrão da terra, própolis, geleia real, então eu sou bem dessa vibe mais natureba, né? Porque eu sempre falo, o que é natural, que vem do alimento, sempre vai agregar muito mais e o risco de um efeito colateral, de alguma contaminação é menor. Então, existem aí diversos suplementos que são muito, assim, divulgados. Então, às vezes a pessoa ela vai numa farmácia ou numa loja de suplemento, ela fala que ela está fazendo dieta para emagrecer, ela sai com um combo de componentes ali. E aí, infelizmente, você está deixando de gastar o seu precioso dinheiro, né? Hoje, você vai no supermercado, está tudo realmente muito caro. Então, valoriza, né? Preza para gastar realmente com o que você precisa, que é o básico. Então, antes de gastar com suplemento, antes de suplementar, a gente tem que ajustar ali o dia a dia, né? Fazer o básico bem feito, digamos assim. Sim, sim. E existe muita diferença na suplementação quando o objetivo, por exemplo, é um treino para um treino de força com o objetivo de ganho de massa, ou quando o treino é para melhor da aptidão cardiorrespiratória, um treino mais aeróbico. Tem muita diferença na suplementação para esses objetivos diferentes? Sim, porque quando a gente fala em ganhar massa muscular, né? Então você está fazendo teoricamente um treino para hipertrofia. Então, a dieta ela tem que atingir o mesmo objetivo do treino. E para isso, eu tenho que aumentar. Aí eu não posso estar em déficit calórico, eu preciso, na Tá. verdade, aumentar as calorias dessa dieta, tanto em macronutrientes, não só em proteína, né? Embora a gente tenha aí esse ajuste proteico. Mas para você ter uma ideia, uma dieta de hipertrofia, eu preciso trabalhar com cerca de 800 a 1.000 calorias a mais ali, né, do que a pessoa já está ingerindo para eu conseguir ter esse ganho, né, de massa muscular. Porque o tecido muscular ele é altamente
ele custa muito caro, né? Ele é um tecido muito ativo ali. Tá. Então, para eu manter e para ter essa construção, é um processo totalmente inverso, né? E aí a gente vai recorrer, tipo, creatina, whey protein e tal, se a dieta não atingir, né? Mas são aí opções de suplementos que acabam ajudando. Agora, estou num processo de emagrecimento, eu quero melhorar o meu cardiorrespiratório, eu tô, né, nesse processo aí de manter a minha composição corporal, talvez. Tá. Eu não vou trabalhar com uma dieta com uma dosagem super alta aí de suplementos ou então essa quantidade calórica. Não preciso disso, né? Normalmente eu vou manter aí uma dieta normocalórica para eu manter o meu peso, né? Se precisar emagrecer, uma dieta aí com déficit calórico para a gente conseguir perder peso. Mas são objetivos totalmente opostos. Então, sempre é importante atrelar isso, né? Qual é o objetivo ali do seu treino na academia? Às vezes é até legal você falar isso, porque às vezes a pessoa ela vem para a Nutri querendo emagrecer, mas o treinador está passando um treino para hipertrofia. Ah, sim. Isso é muito comum. E aí a gente tem que Olha. entrar um acordo, né? Poxa, como é que eu vou trabalhar com você com déficit calórico, sendo que você está fazendo. Você nem consegue sustentar aquele treino, você nem consegue manter. Isso é muito difícil. Então, eu sempre acabo falando, ó, vamos lá, vamos conversar para a gente trabalhar no mesmo objetivo. Então, você vai lá conversar com o seu treinador e dizer que você quer emagrecer nesse momento, né? E aí depois a gente trabalha. Ou então, existem pessoas que querem fazer um processo diferente. Eu quero trabalhar a hipertrofia e depois tentar perder gordura. Funciona também. Só que aí eu tenho que fazer a dieta para hipertrofia, porque é o objetivo que está sendo executado lá no treino, né? Pensando em atletas na temporada. Então, estou fazendo um ciclo para uma maratona. Não é hora de emagrecimento, a gente vai atender a demanda energética. Agora eu estou numa fase aí de off-season, estou descansando. Dá para perder peso? Agora dá? Aí a gente faz um déficit calórico e Ah, aí o treino também tem que estar para isso. Então, é sempre essa questão de todo mundo falar a mesma língua. uhum. Ah, e essa é interessante isso, essa questão da individualização até para o objetivo ou a meta imediata, ou o momento, né? O momento também, a dieta também, acho que tem muito essa questão, essa, essa maleabilidade, né? Quer dizer, dependendo de qual é o seu momento. Sim, Se o momento é hipertrofia, ok, vamos lá. Se o momento é perda, vamos aqui. Né? E esses momentos também podem variar, né? pode, claro. Na mesma pessoa. Então, às vezes a pessoa chega aqui e, eu quero emagrecer. Beleza. A gente fez um tratamento, chegou num peso legal. Tati, agora eu quero fazer uma dieta para ganhar mais massa muscular. E aí a gente muda o objetivo e começa a trabalhar para a pessoa ganhar um pouco mais de massa muscular. O que acontece muito aqui, acho que é o meu perfil, a pessoa ela chega, ela quer perder peso, ela perde peso e danada ela começa a fazer esporte. Então ela se torna atleta. Então esse é o padrão ouro, né? Que é demais. Então sair de uma obesidade, sair de um sobrepeso e ir para essa linha também Isso eu sou suspeita. é interessante isso. Isso foi um processo que aconteceu comigo, que durante o meu processo de emagrecimento, eu estava pós-bariátrica, tal, enfim, eu estava querendo perder peso, a dieta estava adaptada para isso, mas aí eu também perdi muita massa muscular, porque você não perde só gordura, claro, né? Sim, sim, Então, não tem. aí chegou num ponto que eu me olhava assim e falei, pô, mas não tem definição de nada, tá uma tábua, né? Então, eu falei, então vamos mudar um pouco. Então, vamos para fazer um pouco de hipertrofia, precisamos ganhar um pouco de força, precisa ganhar até para melhorar a qualidade de vida. Então, no meu trabalho, eu trabalho lá com avental de chumbo, trabalho com peso, Pesado, ou né? né, outra pessoa que tem algum outro tipo de atividade que precisa do corpo, e você fica lá cansado, você fica com dor, você fica indisposto, chega arrebentado, parece tomar uma surra, né? Então, você precisa fazer hipertrofia, ganhar massa muscular, que acho que até vai também ajudar no emagrecimento, né?
Sim, A massa claro, muscular ela porque vai aumentar ali a taxa de metabolismo basal, você isso, também. isso. Uhum, perfeito. É o melhor dos cenários ali, né? E é o que a gente estava falando, são fases e é importante ter essa consciência do momento. E às vezes, quando a pessoa ela perde muito peso, ela tem um pouco de dificuldade de lidar com isso, né? De voltar a comer ou de passar por uma dieta de hipertrofia. Como eu falei, você tem que comer bastante. Então, tudo isso também tem que ser modulado, tem que ser de forma gradativa, tem que, né, ter toda essa conexão aí com o paciente para ele entender e confiar que vai dar certo. Tá, legal. Bom, como você falou, a gente estava comentando, a indústria de suplementos ela é gigantesca, tem oferta para todo canto aí, suplementos que a gente nem sabia que existia, mas estão aí sendo oferecidos e sendo, né, enfim, propaganda de todo lado. Então, tem alguns que eu até usei no começo, mas depois eu vi que ainda falta, tipo glutamina, né? Talvez não tenha tanta evidência, ou já houve um período que as pessoas já foram mais entusiastas de alguns suplementos, e aí depois você vai vendo que o cenário muda um pouco, né? Acho que também tem um pouco isso, né? Quer dizer, à medida que o tempo vai passando, a gente vai ganhando evidências ou desconstruindo algumas É, evidências e alguns suplementos eles vão a perdendo ciência força, não né? para, né? Então, eu acho que assim, dá o exemplo da glutamina, ela tem aí ou algumas atribuições, pensando aí em nutrir células, bactérias intestinais, a gente tem algumas coisas que sim, né? Para algumas doenças intestinais, por Ah, exemplo. uhum. Só que assim, esse grande valor que foi dado para dizer que ela vai ser capaz de controlar a imunidade, tem coisa melhor, tá? Legal. Então, eu acho que esse é o ponto. E entender também que às vezes algumas pessoas elas se dão bem com esse suplemento. Como eu falei, ela tem uma atividade ali intestinal e paralelo a isso existe, né, uma função aí de imunidade e ela responde bem, pode acontecer. E pode ser que daqui a 10 anos a gente descubra muita coisa sobre a glutamina que hoje ninguém estudou e a gente não tem evidência suficiente. Mas Uhum. é o que eu falo, a gente tem que ter uma base ali, né? Tem que ter um alicerce para poder conduzir as coisas. Então, não acho interessante a gente fazer com que a pessoa invista o dinheiro dela num suplemento que não tem um embasamento científico fidedigno. Sim. Então, eu acho que assim, eu sou muito mais assim desse princípio. Então, realmente, eu vou indicar aquilo que eu tenho segurança, aquilo que realmente não vai ser à toa, não vai ser um pix no lixo aí, né? Ah, nossa, como tem isso, né? Tem muito. É. E no, só passando rapidamente, que eu também me lembrei desse ponto, quer dizer, na questão do envelhecimento, para a longevidade, existem alguns suplementos indicados aí que seja algo importante para as pessoas de mais idade. A gente fala muito, tem muito isso na saúde cardiovascular, ômega 3, enfim, outros suplementos, principalmente de oligoelementos, que têm um efeito, talvez um efeito teórico, mas que talvez na clínica a gente não acaba não vendo muita evidência para prescrição, mas enfim, eles acabam ganhando uma certa fama e depois É. Eu a acho que gente não assim, consegue combater muito, né? O que você acha dessa questão da suplementação e o envelhecimento? eu acho que existe sim uma necessidade, principalmente proteica, um pouco maior, né? Sim, Com a fase aí, né, a terceira idade. Isso a gente sabe que o principal, né, o padrão ouro ali é a gente evitar a sarcopenia no idoso. perfeito. Então, não tem como você dizer que a dieta vai ser a mesma. Então, precisa sim fazer um ajuste. E é difícil, né? O idoso ele tem mais dificuldade para comer, isso muda. Então, a palatabilidade muda, essa questão de você conseguir atingir as recomendações de proteína, ela se torna mais difícil. Então, Mastigação, exato. E a própria necessidade, ela é uhum, maior em termos de absorção. Então, nesse caso, vale a pena, sim, entrar com suplementos à base de proteína, que não precisa ser necessariamente um whey protein, mas a gente uhum, tem outros formatos ali que funcionam bem. Então,
não sei se pode falar marcas, mas, por exemplo, esses Nutren Senior da vida, essas coisas mais assim, né? Que acaba caindo bem, porque o idoso, ele quer o quê? O leitinho quente de manhã, a sopinha. Então, não adianta falar que ele vai sair com a coqueteleira lá tomando banho, porque não vai. E fazer com que ele entenda, né? Então, algumas coisas ali quando a gente tem o indivíduo antes dele entrar ali nessa fase, já adaptado a essas condições, ele vai embora e já vai criar esses hábitos, né? E pensando em ômega 3, esses outros recursos, eu acho que tudo vai ser condizente ao como é todo o balanço nutricional desse indivíduo, né? E ver o que realmente vai fazer sentido a gente entrar com suplementação, que pode ter a vitamina D, pode ter entrar com outros minerais ou vitaminas também ali. Mas isso precisa ser avaliado de forma individual, não dá para dizer assim, todo idoso tem que tomar tal coisa, tem que suplementar isso, aquilo. Porque tudo vai depender de como você vai chegar na terceira idade. Perfeito. Então, hoje a gente tem muita informação. Pensa, né, nos indivíduos que têm 40 anos hoje. Eles vão chegar nos 60, nos 70 anos muito bem informados, com uma nutrição legal, a grande maioria. E eu prezo muito, eu acho que o segredo da longevidade é o nosso estilo de vida. Então, se eu tenho uma vida adulta, com alimentação legal, com uma prática regular de exercício, com hidratação, né? Não tenho aí uma prática em excesso de álcool, tabagismo. Poxa vida, isso é longevidade. Isso é longevidade. Então, eu acho que não tem muito milagre. Eu acho que o segredo é esse, né? Equilíbrio, né? Aquela velha Equilíbrio. palavrinha aí que meio esquecida, mas a gente sempre volta nela, é que saber dosar, equilibrar, né? Acho que esse é o... E saindo um pouquinho da nutrição, eu ainda acho que, assim, indivíduos que são ativos, eles vivem muito mais. Porque tudo que a gente pensa aí, né, no desuso, então aquela pessoa que cada vez vai fazendo menos, cada vez vai tendo muita doença, vai tendo muito problema de saúde aí, e não tem a longevidade que a gente precisa. Então, eu sempre prezo aí para que a gente continue se movimentando. Acho que esse é o caminho, né? Legal, legal demais. Aí, ó, nada já foi quase uma hora de papo, hein? Eu não posso dar conversa, que eu sou a Maria Faladeira, né? Não, mas legal demais, isso é muito legal. Tati, queria te agradecer, acho que foi muito bom, foi bem prático, achei que foi bem legal, né? A gente foi trazendo os assuntos de maneira espontânea aqui, mas foi bem legal, falamos sobre diversos assuntos aí. E aí, agora o espaço é seu, faz seu merchan, seus contatos. Mas como que o pessoal Puxa, pode te achar? Fala tuas redes sociais, enfim. sim. De novo, né, agradecer. Eu sou, bom, até o Zé brincou ontem comigo que ele me chamou de cracuda do Endurance. Olha meu apelido agora, né? Mas eu brinco que, assim, falar de nutrição, falar de esporte, falar de mudança de estilo de vida é comigo mesmo, que realmente eu sou apaixonada pelo meu trabalho e pelo estilo de vida que eu levo e tento aí cada vez mais trazer pessoas para esse universo que é bom demais. Bom demais. E conte comigo aí, a gente está junto. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho aqui. Bom, eu estou em Botucatu, né, de forma presencial, e hoje atendo muito aí online, eu acho que Legal. inverteu, né, tá no 80% online, 20% presencial. Né? Então, meu contato é o @Tati Figueira aqui no Instagram. E eu acho que é Legal. isso, né? Legal, legal mesmo. Bom demais, Tati. Valeu mais uma vez, obrigado pela tua presença. Foi muito legal. Valeu mesmo. Valeu!